Já já vamos iniciar essa nova série, mas, como sempre, vamos iniciar o programa com a oração do agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, é maravilhoso estar contigo. É maravilhoso pertencer ao Senhor, o único Deus. Sabendo que o Senhor está presente e que opera pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Como está escrito, o Senhor está com as mãos estendidas, sempre pronto a abençoar. Ah, Pai querido, Santo Espírito de Deus, Senhor, nós damos graças. Graças sim, Senhor, porque chegamos à Tua presença, porque o Senhor nos enche de paz, porque a Tua mão poderosa nos sustenta, nos abençoa, nos guarda, nos protege, porque o Senhor é o Deus provedor, o Deus das provisões, o Deus das bênçãos, o Deus protetor, galardoador. Senhor Deus, nós agradecemos o nosso dia a dia em Tuas mãos. Agradecemos a Tua bênção, Senhor. Bênção por bênção, cada dia, cada momento. Sim, nosso Deus. Pai, impossível não reconhecer a Tua presença linda em nossas vidas. Pelos Teus cuidados, pelos livramentos. Pai, muito obrigada. E não obstante a tudo isso, Senhor, o Senhor nos recebe todas as vezes que nós Te buscamos, que nós nos aproximamos do Senhor, diante do Teu trono. Pai, muito obrigada. E desde agora, Senhor, visite cada um que está iniciando esta caminhada de fé. Dá conforto ao coração, sim, dá o alívio. Opera com o Teu poder, Senhor, quebrando as cadeias das angústias, tristezas, amarguras. Senhor, libertando das depressões, porque a Tua presença é a presença da luz. E a luz dissipa as trevas. Pai, muito obrigada por tudo. Toma Teus filhos, toma Teu povo, toma cada um pelas Tuas mãos de poder. Guarda, Senhor, no Teu nome. Como o Senhor diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o Senhor é esse pastor, o sumo pastor, soberano. Senhor, muito obrigada por tudo. Que a Tua paz reine em cada coração. Que as virtudes do Teu Santo Espírito, Senhor, sejam derramadas nesta noite. Ah, Senhor, abençoando, libertando, curando. Senhor, obrigada por tudo. Nosso Deus, mais uma vez. Pai, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus, queridos amigos, companheiros de todas as noites, não é? De segunda a sexta, das 22 às 23 horas, estamos aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, AM 1090, e pelas redes, não é? Pelas redes sociais, pelo nosso site, pelo site da rádio, atingindo as mais diversas partes deste planeta. Jesus está em todo lugar, mas se Ele não for buscado, se Ele não for ouvido, se a sua palavra não entrar no coração, aí complica, porque as trevas, infelizmente, são atuantes. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Seria isso uma inverdade? Meu Deus, de maneira nenhuma. Jesus continua operando hoje, mais atuante do que nunca. Sim, Ele mesmo diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. É preciso ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Abrindo o coração, recebendo a palavra, a fé entra e cresce. Queridos, o medo é um inimigo tenebroso. Tira a liberdade, rouba a paz de espírito, tira literalmente o direito à vida, aprisiona. Então hoje estamos iniciando essa série,
o medo do inimigo que está dentro. Liberte-se dele. Liberte-se. Olhando a olhos humanos, assim, a olhos naturais, assim, mas os fatores, eles trabalham para isso. Né? É tanta maldade, são tantos acontecimentos tenebrosos. Mas Jesus veio para morar dentro de você, dentro. Te dar paz, te encher de paz. E não só isso, na tua vida externa. Como a palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Atente para isso. Vamos lá. Quando foi que o medo entrou no coração humano? Desde o primeiro homem sobre a face da terra. O Senhor Deus entregou nas mãos de Adão e Eva todas as coisas. Literalmente o reino. O Senhor Deus os criou para que eles reinassem sobre a terra, desfrutando de todas as suas obras, de toda a sua criação. Mas o Senhor Deus estabeleceu um ponto de proibição. A árvore da ciência do bem e do mal. Você crê nas Escrituras Sagradas? Graças a Deus por isso, não é? Porque Jesus diz que os céus e a terra passarão. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. E temos visto que tudo quanto Jesus falou está acontecendo. Se você observar os acontecimentos anunciados por Jesus, né, as palavras proféticas de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do final dos tempos, dos sinais precedentes à sua volta, você vai ver, né, que todos os sinais estão trabalhando. Por isso, então, nós temos de abrir o nosso coração, porque Jesus é o único que pode dar total livramentos. Totais livramentos, todos. Então, vamos lá. O Senhor Deus criou Adão, criou Eva e os abençoou. Quando o Senhor Deus intencionou criá-los, muito lindo, né? O projeto do coração de Deus, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Essa semelhança certamente não era física. Haja visto o fato, né, das etnias. Haja visto o fato de seres humanos serem completamente diferentes. Porém, o ser humano verdadeiro é o espírito. É o coração, é o homem interior. Então, todo ser humano, cada ser humano é um espírito. Possui uma alma e habita num corpo. Então, assim como Deus é espírito, o ser humano é espírito. E Deus não criou o ser humano com medo nem para o medo. Não. Deus criou o ser humano para que ele fosse poderoso sobre a face da terra. E aí? Então, Deus criou o ser humano, criou Adão, criou Eva e os abençoou. Então, eu quero partilhar com você esta palavra desde a criação, porque é daqui que iniciamos. Lembrando que em outras partes da palavra de Deus, o entendimento faz toda a diferença. E a palavra de Deus nos mostra que o ser humano é uma casa. É uma casa. Essa casa precisa estar cheia das coisas celestiais. Ou seja, cheia da palavra viva de Deus. Deus falando e a gente colocando a palavra no coração. Recebendo o Espírito Santo de Deus e as suas virtudes. Então o ser humano foi criado para ser uma casa celestial aqui na terra. Claro, um ser humano, vivendo, comendo, trabalhando, estudando, né, convivendo, mas tendo Deus no seu coração. Isso é que é importante. É a pessoa crer em Deus, crer no Deus da criação e ouvir a sua palavra. Então Deus criou Adão, criou Eva, e Deus falava com eles face a face. Muito lindo, não? O Senhor Deus falava com os dois. O Senhor Deus os criou, olhou para eles e viu que tudo era muito bom. É muito lindo isso. Olha, eu vou aqui em Gênesis. Quando o Senhor Deus terminou a sua criação, então ele disse assim, ó. Veja bem. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
E foi tarde, amanhã do dia 6º. Então, Deus contemplou as suas obras e viu que tudo era muito bom. Não havia nada de ruim. Mas Satanás já estava sobre a face da terra. E não gostou nada de ver o ser humano reinando em comunhão com Deus, conversando com Deus todas as tardes, porque o Senhor Deus, na virada do dia, vinha conversar com Adão, com Eva. Então o Senhor Deus era amigo do ser humano. Ele é amigo. Mas o Senhor Deus deu, ele sendo Deus soberano, ele impôs ali um limite, a sua autoridade. E Deus então deu a Adão, entregou todas as coisas. Mas deixou bem claro, deixou patente, que uma árvore, chamada a árvore da ciência do bem e do mal, que do fruto daquela árvore eles não comessem. E o que aconteceu? Você crê na Bíblia Sagrada? Pois é a palavra de Deus. Então Eva contemplou o fruto. Quando o diabo viu que ela contemplou o fruto, ele foi aguçar os seus sentidos. É assim que funciona. O diabo desperta uma paixão, desperta um adultério, desperta a cobiça, desperta o desejo de possuir e tantas outras coisas. E assim foi. E o diabo então sugeriu a Eva que fosse contra Deus, que passasse por cima da ordem de Deus. Quando Eva contemplou o fruto, o diabo chegou a dizer a Eva que Deus não havia dito a verdade para eles. Terrível, não? Eu vou ler aqui para você. A queda do homem, ela acontece no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então diz assim, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Talvez você se surpreenda e pergunte, mas uma serpente não fala. Pois é, mas no jardim do Éden ela falou. O diabo entrou numa serpente. Veja bem, uma cobra não é o diabo. Mas aqui no jardim do Éden ele entrou. Existe um entendimento de que realmente a serpente era astuta, inteligente demais. E o diabo se aproveitou. Foi o animal que ele teve ali para usar. Mas nós não vamos discutir o mérito disso, correto? Vamos ao entendimento da palavra de Deus. Por que o medo entrou no ser humano? Não é? O mais importante é saber como jogá-lo para fora. Mas para isso nós temos que seguir, alguns passos. Temos que dar uma caminhadinha. Então assim, Então a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que o diabo, ele joga Eva contra Deus. Você sabe que, infelizmente, Satanás tem feito isso através de sentimentos e pensamentos de muitas pessoas. Ah, Deus não existe. Ah, se Deus existisse, esse mundo não seria tão mal. Se Deus existisse, não nasceriam crianças doentes. Se Deus existisse, pessoas não sofreriam. O diabo faz isso. A falta do conhecimento, infelizmente, permite todos esses questionamentos. Então o diabo ele foi lá instigar e disse a mulher à serpente. Agora Eva vai conversar com a serpente, ou seja, com o próprio diabo. Do fruto das árvores do jardim do Éden comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, Deus não disse que não tocasse, disse que não comesse. Aí Eva disse, não, Deus falou, para não comermos e nem tocarmos. Aí a serpente volta a falar com a mulher. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Você vê que o diabo está jogando Eva contra Deus. Isso, mas literalmente jogando Eva contra Deus. Vai dizer que Deus mentiu para eles, que o que Deus falou não é nada daquilo, tá? E isso acontece, lamentavelmente, quando as pessoas duvidam da palavra de Deus.
se deixam levar por doutrinas de pessoas, de lugares, enfim. Então, Eva conversou com o diabo. Às vezes a pessoa conversa com um pensamento de medo. Ela não sabe que o diabo está soprando o pensamento dela para lhe causar verdadeiro pavor no coração. É preciso libertar-se do medo, do pânico, do pavor. Então, continuando aqui. Então a serpente volta a falar com Eva e diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus estava falou da morte espiritual. O Senhor Deus foi muito claro. Ora, Ele é Deus. Quem é o ser humano para desobedecer uma ordem de Deus? Até porque o Senhor Deus falava com eles face a face. Então Deus disse: olha, não comam do fruto dessa árvore, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. O que Deus estava dizendo? Do dia em que vocês comerem, pela desobediência, vocês vão morrer espiritualmente. As suas lâmpadas vão se apagar. Vocês vão ficar em trevas. A morte espiritual é isso. É essa. Então, veja. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Seria o contrário. Eles estavam no meio do jardim do Éden, dentro de tudo que era bom. Eles não precisariam conhecer o mal se não dessem ouvidos ao diabo. Porque tudo que Deus fez, Ele fez muito bem e fez o que era bom para eles. Eles não precisariam conhecer o mal. Estamos compreendendo? Mas o diabo entrou e mentiu para Eva. E aí o que aconteceu? Eva acreditou no diabo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Viu? Vê como o diabo ele consegue, né? Ele conseguiu fazer com que os dois desobedecessem a Deus, comendo exatamente daquele único fruto, daquela única árvore que o seu Deus havia proibido. Aquela árvore não tem nada a ver com a vida conjugal dos dois, com a comunhão, né? Na intimidade do casal, não tinha nada a ver com isso, não. Era realmente a árvore da ciência do bem e do mal. Porque Deus sabia tudo que o diabo intencionava, quem era Satanás, Deus sabia. E não queria que eles se envolvessem com nada maligno. Mas eles não deram atenção. Então eles comeram. O que vai acontecer? As lâmpadas, né, a lâmpada de cada um vai se apagar. Porque como o Senhor Deus falou, vai se cumprir. O Espírito de Deus vai se retirar deles. Então agora começa o caos. Então agora começa, veja bem. Essa é a história da humanidade. É o que a palavra de Deus revela. Então diz aqui, a Bíblia Sagrada. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pronto, eles começaram a conhecer o lado da maldade que não viam. Eles não viam. Como uma criancinha inocente. Um bebezinho. Né? E conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. Bom, eles pegaram folhas de figueira. Imediatamente deram um jeitinho de emendá-las. Trabalharam lá umas gavinhas ou coisas dessa natureza. Uns cipózinhos, né? E fizeram lá uns aventais. Por que antes eles não precisavam daquilo? Porque eles não viam maldade. Viu? Então vamos lá. Então era o tempo da pureza, 100%. Deus avisou que não comessem daquele fruto. Mas eles não deram ouvidos. E agora o Espírito de Deus vai se retirar deles. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Olha só. Então agora, depois que eles fizeram a loucura de desobedecer a Deus, o Senhor Deus veio falar com eles. Como fazia todas as tardes. Aí diz assim, eu vou repetir o versículo 8. Eu estou em Gênesis, capítulo 3, falando da queda de Adão e Eva.
E representou, no caso, a queda de toda a humanidade, de toda a raça humana. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora ele procura um lugar para se esconder. Mas antes ele andava nu e não se escondia. Agora ele está lá com os aventais, cada um com seu avental de folha de figueira, e ainda assim estão tremendamente envergonhados. Veja o que são os sentimentos depois da queda. O que foram esses sentimentos? Aqui começa a história do medo. Por quê? Antes, eles estavam seguros, em paz, confiantes, não viam maldade, estavam cheios do Espírito de Deus, da presença de Deus. O Senhor Deus havia soprado o fôlego de vida dentro deles. O sopro de Deus estava neles. E aí o que aconteceu? Mas eles desobedeceram. Imediatamente as trevas dominaram. Então diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Olha, Deus está olhando para eles, está vendo tudo. Mas eles estavam escondidos entre as árvores, com medo. Olha o que Adão vai dizer. Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Pronto, aqui surgiu a história do medo. Esse foi o ponto inicial da história do medo sobre a face da terra. Adão agora não tem mais aquela paz interior, não é mais saciado com tranquilidade. Ele agora não se sente mais seguro como estava antes, porque ele só via o bem. Vamos abrir um espaço. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o seu Deus te oferece segurança, poder. Isso enche o teu coração. Sabe como é que se chama isso? Fé. Agora você sabe o que é o medo no mundo espiritual? Ele é um dos piores inimigos da fé. Isso mesmo. Um dos maiores, dos piores inimigos da fé é o medo. Porque a fé é uma certeza de coisas boas que Deus traz. A fé é uma certeza da presença de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da parte de Deus. Eles perderam isso. Eles agora estão assustados, amedrontados. Por quê? Porque eles deram ouvidos à voz de Satanás. Quando as pessoas, veja bem, é lamentável, mas as pessoas se alimentam de noticiários perigosos, de fatalidade, de desgraças, de derramamento de sangue. As pessoas, elas são oprimidas por todos os lados. Só se ouve falar de desgraça, de calamidade, de derramamento de sangue. Isso tem alimentado as pessoas. Então, certamente, isso vai gerar um tormento nos pensamentos. Então, os pensamentos vão começar a trabalhar. É aí que Satanás passa a dominar. Aprisiona as pessoas. Olha, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo. Aí são pensamentos, sentimentos, pesadelos, os sonhos, palavras. Esse está sendo o alimento. Então Adão disse: eu tive medo, eu temi, porque vi que estava nu e me escondi. Então o medo entrou no coração de Adão. Entrou no coração de Eva também. Agora não tem mais jeito. Eles desobedeceram uma ordem, uma lei de Deus. Como Deus havia dito, acabou a comunhão. O que acontece agora? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Queridos, vamos iniciar então esse ponto agora. Vamos pontuar aqui. Iniciando. Agora para uma libertação.
O que tem alimentado o seu coração? Como é que essa história pode mudar? A primeira coisa a fazer é ouvir a palavra de Deus, mas abrir o coração sem reservas. Até como criança, o que Deus disser para você sobre o seu amor, o amor dele por você, o grande sacrifício que Jesus veio fazer, coloque isso no seu coração, independentemente de circunstâncias. Ainda que tudo esteja ao contrário. É assim que as coisas começam a mudar. Dê uma virada na sua história. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então atente bem. As trevas vão se dissipar quando o Espírito de Deus entrar no coração. Quem recebe a palavra de Deus, recebe o próprio Deus. E recebendo Deus, a tua lâmpada se acende. Pronto, a lâmpada acesa, é impossível com a lâmpada acesa as trevas estarem presentes. Satanás ele não aguenta, os pensamentos atormentadores, eles vão embora. Então nós estamos iniciando hoje, vendo aqui, né, o grande prejuízo, foi a maior catástrofe, o maior desastre da raça humana, aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu uma ordem de Deus. Agora é necessário recuperar isso. E foi o que Jesus veio fazer. Então vamos lá. Adão tinha um corpo humano. Esse corpo era uma casa, como é o nosso corpo. Com a presença de Deus, a casa está iluminada. Com a presença de Deus, a casa está cheia de luz. Com a luz, o poder. Mas por que Adão desobedeceu? Assim acontece hoje. O medo, ele entra por brechas e portas. A que estamos dando ouvidos? Onde estão os nossos olhos? Pensa nisso. Pensa. Então vamos lá. Então Deus disse para Adão: Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comestes? Então veja, o alimento do nosso espírito, no nosso caso, não é? O alimento do nosso espírito, do nosso coração, o alimento da nossa alma, que é o nosso ser trabalhando por dentro de nós. Porque você conversa dentro de você mesmo. E há pessoas cujos pensamentos são atormentadores. Sentimentos de pavor por pensamentos que atormentam. Somando esses dois fatores, o resultado será negativo. Violentamente negativo. Pensamentos de desgraças, pensamentos pavorosos, com sentimentos de medo, isso vai trazer um resultado tenebroso para a sua vida. Os resultados, em regra, são todos negativos. Vida cerceada, são os pavores, falta liberdade, falta alegria, falta paz. E aí enfraquece. Há pessoas que estão no estado de fragilidade, uma fraqueza de espírito, estão prostradas. Não têm pensamentos bons, não têm vontade de vencer, porque estão literalmente tomadas pelos medos. Então o medo é um sentimento maligno, é um sentimento negativo, é um sentimento perverso, porque ele maltrata demais as pessoas. Dizemos que o medo é uma prisão. E a pessoa que alimenta o medo, ela fica a um passo de ter crises de pavores, surtos de pânico. A síndrome do pânico não aparece por acaso. Se observar o histórico do passo a passo, vai ver lá atrás. Começou a observar, a ter um pouquinho de medo, ou a ficar muito ansioso por algumas coisas. E aí isso aumentou e cresceu. Olha,
Não tem nada melhor nesta vida do que sentar e ouvir Jesus. Isso mesmo, sentar e ouvir Jesus. Venha à casa de Deus no domingo. Alimente seu espírito, alimente a sua fé, acenda a sua lâmpada. Creia, entre nos braços de Deus. Não é por acaso que o Senhor Deus diz, Ele garante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem sente medo é um prisioneiro de Satanás. Não se assuste. Agora, para quebrar essas prisões, é a coisa mais simples. O primeiro passo é dar ouvidos à palavra de Deus. Eva deu ouvidos ao diabo. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, que os problemas sejam grandes ou graves, se Jesus entrar e ocupar um coração, daí ele vai trabalhar. Ele vai dar direção, ele vai trazer a paz. Literalmente iluminar os caminhos. Veja o que diz o salmista. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Forte, não? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os pés, ou seja, onde o pé se colocar, o lugar está iluminado. Assim é quem anda com Jesus. Não importa se está num caminho de trevas, ou seja, se ali todo mundo tem medo. Onde você pisar, a lâmpada se acende. Está dando para a gente compreender? Por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, é preciso confiar em Jesus. Mas a fé vem pelo ouvir. É preciso que haja uma libertação. É preciso, em primeiro lugar, abrir o coração. Chegamos ao momento da oração e hoje é um dia especial. Nós estamos iniciando essa nova série. Olha, medo, inimigo que está dentro. Liberte-se do medo. Convide seus amigos a participar conosco. Compartilhe essa palavra. O Senhor Jesus veio para todos, para qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Você diz assim: mas eu não sou dessa religião. Mas nós não temos religião. Nós cremos em Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Nós cremos em Deus, o Deus da criação. Então, independentemente de credo religioso, esquece isso. Chama essas pessoas. Você tem um amigo que sofre de pânico. Você tem um amigo que tem surtos de pavores. Ele sofre da síndrome do pânico e de vez em quando sofre um surto. Chama essa pessoa, ajuda essa pessoa. Ajuda. Participe conosco. Olha, escreva para a gente. Comunique-se conosco. Comunique-se conosco. Nós estamos no YouTube, nós estamos no site goretemoura.com, o site da rádio Metropolitana AM 1090. Então vamos lá, vamos partilhar essa palavra, vamos alimentar a fé das pessoas, vamos libertar essas pessoas, vamos ajudá-las. Você pode fazer isso. Junto conosco, vamos fazer. A fé vem pelo ouvir. A pessoa ouvindo, na hora da oração, como agora, nós já vamos orar. O Senhor Deus está em toda parte. Ele põe a sua luz sobre você, as trevas se dissipam, o medo vai embora. Você deita e dorme o sono tranquilo. Creia nisso. Vamos despertar a fé, vamos alimentar a fé. Creia nisso, amém, queridos? Força e poder, o poder e autoridade, todo o poder, com Jesus. Jesus veio trazendo do céu o poder de Deus. Tanto que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não é? E disse: eis-me aqui, estou vivo. Fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E ele diz: eu tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Mas voltando então à queda de Adão e Eva,
quando o medo entrou, surgiu no coração de Adão, então o Senhor Deus procurou os dois, olhou. Eles estavam escondidos entre as árvores, porque comeram daquele fruto que Deus havia proibido. Sempre lembrando que o fruto não foi a intimidade dos dois, mas sim, literalmente, a desobediência de comer o fruto de uma árvore que Deus havia proibido. Bem, então o medo entrou no coração de Adão. Por quê? Ele ficou vazio de Deus. Como eu disse, a lâmpada se apagou. Adão agora está em trevas. Ele agora vê o mal. Ele agora sente o mal. Antes ele não sentia, porque o Espírito de Deus estava dentro dele. O fôlego de vida de Deus, da natureza de Deus, trabalhava dentro de Adão. Então ele disse, eu tive medo. Deus procurou, Adão, onde estás? E ele respondeu, tive medo e me escondi, porque estava nu. Então Deus perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, ele sempre esteve nu e não percebeu. Mas ele agora tinha comido do fruto que Deus havia proibido. Ele deu atenção ao diabo, ele deu atenção ao mal. E agora então diz aqui. Então o Senhor Deus perguntou, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Veja, isso é uma realidade, queridos. O Senhor Deus, ele ordena. Quem crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus, respeita uma lei de Deus. Respeita o templo do Espírito Santo. Se a pessoa se embriagava, ela agora tem o temor, o respeito, não o medo. Ela tem o respeito a Deus e respeito ao seu corpo. Por mais que as forças espirituais atuem, quando Jesus entra, essas forças se quebram. Como disse, a lâmpada se acende. Então Adão vai responder ao Senhor Deus, né? Repetindo aqui, isso é importantíssimo porque é a base da história da raça humana. Então disse, comeste tu da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que Adão está fazendo agora? Ele foi para cima de Eva, a mulher que me deste. Mas antes, ele está acusando Deus. Ou seja, tu me deste essa mulher. Sério demais, não? Por que Adão não assumiu a sua responsabilidade? Ele era inteligentíssimo. Deus havia falado com ele. Adão, não coma dessa árvore. Do fruto vocês não comereis. Ele ouviu. Deus falou com ele. É muito ruim quando uma pessoa não assume seus erros. É outra brecha que as pessoas dão para o diabo. Porque quando assumem, ao mesmo tempo também podem fazer um concerto com Deus. Olha, Senhor, eu errei. Mas o Senhor me perdoa. Isso já ajuda para trazer paz ao coração. Porque o arrependimento humano, ele gera o perdão de Deus. O Senhor Deus, ele é compassivo. Ele é misericordioso. Deus não vai dar pancada em ninguém. Aliás, é um erro pensar dessa forma. Então Deus perguntou para Adão, por que comeste? E aí Adão disse, a mulher que tu me deste. Ele acusou Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Depois ele disse, ela me deu e eu comi. Então ele põe a responsabilidade em Deus e a responsabilidade sobre a Eva. Tudo errado. Ele agora vai errar o passo a passo. Porque ele se afastou da simplicidade de Deus. Porque ele não deu ouvidos a Deus. É a mesma coisa. Uma pessoa que dá ouvidos à desgraça, a um pensamento mau, a um pesadelo. Uma pessoa que vive entregando o coração, né, à mercê desses acontecimentos, certamente vai receber medo, vai ter o medo, vai conceber o medo. Então o que acontece? É preciso limpar a casa. É preciso buscar uma comunhão com Deus, na obediência, na simplicidade. Que falta em muita gente boa, né? Quantas pessoas inteligentíssimas se enchem do seu eu,
Mas o seu eu não é suficiente para impedir o medo. O seu eu não é suficiente, né, para trazer paz. O seu eu não é suficiente para acender a lâmpada, afastando as trevas. O homem precisa de Deus. A mulher precisa de Deus. E como é que nós o encontramos? Dando ouvidos à sua palavra. Foi o erro de Adão. Você quer começar a sentir paz no coração? Então comece a crer na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então vamos lá, aos domingos esteja na casa de Deus. Vamos ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho. Coração aberto, iluminando a alma. Então Adão, ele acusou Deus e acusou Eva. Aí o Senhor Deus foi falar com Eva. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por que Eva não disse: Senhor, eu errei, eu pequei, eu desobedeci? Ela disse: a serpente me enganou. Ela pôs a culpa na serpente. Talvez você diga: mas não está certo? Em parte sim. Mas Eva era inteligente. Deus havia falado com os dois. Vamos lá. Por que ela fez a escolha dela. Todos nós podemos fazer escolha nas coisas que ouvimos. O Senhor Deus ensina, como um bom pai ensina os seus filhos. Só olha, guarda o que é bom. A palavra diz: examinai tudo, retende o bem. Tudo que não prestar, não ponha para dentro de você. Porque isso que está dentro, daquilo que estiver dentro de você, é que você vai desfrutar. O medo, ele atrai o mal. Ele atrai. A fé afasta o mal. A lâmpada acesa afasta as trevas. Então veja daquilo, o que você se enche. Eu não estou dizendo viva feito criancinha e finja que não está acontecendo nada. Eu não estou dizendo isso. Eu digo, esteja nos braços de Deus, creia nele, na palavra dele, o diabo não vai ter espaço na sua vida. É isso que eu estou dizendo. Creia em Deus, creia na sua palavra. Deus não mente. Creia no poder do nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, está chegando o momento da oração, mas eu quero terminar essa parte, porque nós vamos continuar amanhã com esta nova série, Medo Inimigo que está dentro. Liberte-se dele. Então, diz aqui. Então Deus falou com Adão, ele culpou Deus e culpou a mulher. Deus falou com Eva, ela culpou o diabo, a serpente, mas não assumiu a sua responsabilidade na desobediência. Agora Deus vai falar com a serpente. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então entende-se aqui que a serpente não rastejava até então. Como dissemos, era um ser inteligentíssimo. Mas mudou a história. Mas o pior vem agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aí. Satanás agora está com acesso aberto para a vida do homem. Mas a mulher representa a igreja. A igreja vai pisar na cabeça da serpente. Una-se à igreja. Una-se ao corpo de Cristo. Amanhã continuaremos com esta série. Nós vamos agora ao momento da nossa oração. Vamos orar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Momento da oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial. Ah, Pai querido, soberano, Deus onipotente. Pai, contemplando a Tua palavra é motivo de grande alegria, porque em Ti está todo o poder, domínio e autoridade. E o Senhor enviou Jesus ao mundo, e Jesus trouxe esse poder para entregá-lo, Senhor,
a todos os que nele crescem. E nós te damos graças desde agora porque cremos. O Senhor nos deu o dom da fé. Pai, eu uno a minha fé com cada ouvinte, cada amigo, cada amiga. Senhor, move teu Santo Espírito. Pai, eu oro neste momento, pedindo a manifestação do teu poder sobre alguém, Senhor, que viveu em pavores até este momento. Mas hoje ouviu a tua palavra, descobriu a origem do medo e agora não há razão para que ele habite nesse coração. Porque quando a tua luz se manifesta, as trevas se dissipam. Santo Espírito de Deus, comece a operar na vida de cada um. Enche esse coração que estava aflito, angustiado, apavorado. Senhor, toca com a tua mão de poder, do alto da cabeça à planta dos pés, de cada um que participa conosco, tendo ouvido esta palavra, que crê e confia no Senhor, no teu nome. Senhor Jesus, tenha liberdade para agir. Comece a desfazer as obras malignas, de pavores, medos, angústias, ansiedades, desespero, maus pensamentos, pesadelos. Jesus, derrama poder para desfazer todo o mal, queimando as forças das trevas. Se foi macumba, bruxaria, magia, não importa. Tua palavra é um fogo consumidor e o teu poder está acima de tudo e de todos. Jesus, passa com os teus anjos, desfazendo todas as obras malignas, quebrando todas as cadeias, e dizemos isso em nome de Jesus. E eu digo que todo mal saia, todo medo, pavor, pânico, em nome de Jesus. Todas as cadeias sejam quebradas agora, no coração, nos pensamentos, do alto da cabeça, à planta dos pés, em nome de Jesus. Pai, põe teus anjos maravilhosos dentro de cada casa, nos caminhos de cada um. Guarda teus filhos, o teu povo. Senhor, conduza a cada um, para que cada um, Senhor Deus, tomado pela tua mão poderosa, trilhe, Senhor, os teus caminhos. O caminho da paz, o caminho da luz, o caminho da alegria, o caminho das bênçãos do Senhor. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Santo Espírito de Deus, dê a paz, derrame paz em cada coração. Abençoa teus filhos, abençoa teu povo. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.